Oi, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez para compartilhar mais um pouco da porção da palavra do nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui com a gente, aqui junto com a gente, e eles se sentiam ofendidos, diz o texto. Interessante que eu fico pensando no nosso tema de hoje, que é Jesus é maior do que a sua origem humilde. Jesus, ele ama a humildade. Ele ama as pessoas que são humildes e que buscam. Tanto que no Sermão do Monte ele fala assim: bem-aventurados os humildes de coração. Interessante que Jesus, os fariseus ficaram maravilhados da forma que Jesus ele pregava, ministrava. Esse texto aqui está falando quando Jesus ele chega na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías. E ele começa a falar do profeta Isaías, que o Senhor nos ungiu, o Senhor nos chamou, nos fez de nós carvalhos de justiça. E Jesus falando do profeta Isaías com tanta propriedade, com tanta destreza, que daí os caras se perguntaram entre eles, falaram assim: poxa, esse cara está falando tudo isso, mas esse daí não é aquele carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, irmão de Simão? As irmãs dele moram aqui no bairro. E eles ficavam ofendidos. Ofendidos porque eles nunca viram tamanho poder no ser humano. Eles ficaram ofendidos porque eles nunca viram tamanha maravilha o ser humano fazer. Entenda que Jesus, ele é maior de fato do que a sua origem humilde, do que a minha origem humilde. Jesus, ele é maior do que tudo, do que todos. E nós devemos acompanhar o seu exemplo de humildade, de perseverança. Porque diz o texto de Isaías que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. E diante de Pilatos, Pilatos falou assim: não sabes tu que eu tenho autoridade, não tenho poder para tirar a tua vida, ou então para crucificar você? E Jesus olha para ele e fala assim: nenhuma autoridade foi dada a ti, se não fosse dada pelo Deus dos céus, pelo Pai. Então, Jesus, ele é de fato maior do que a sua origem humilde. Jesus, ele veio para que nós seguíssemos o seu modelo de humildade, aonde mesmo a gente tendo autoridade, mesmo a gente tendo poder, mas mesmo assim a gente não subjuga as pessoas, a gente não se coloca em posição superior ofendendo as pessoas, porque a gente entende que a humildade, ela abre portas. E o Senhor mesmo disse bem assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então que nós devemos aprender com o Senhor a sermos mais humildes. A quando a gente vê um irmãozinho que mal sabe falar, que fala muitas palavras erradas, mas que ele tem muito Deus na sua vida, que nós devemos respeitá-lo. Eu costumo falar para os nossos jovens que até mesmo um diácono na igreja, até mesmo uma irmã, líder de um ministério,
na igreja, a gente tem que reconhecer a autoridade daquela pessoa. Porque não é porque você exerce uma atividade ou tem um cargo na igreja que te faz superior às pessoas. Não, porque toda autoridade é dada por Deus. E o Senhor é quem nos chama para essa grande obra. Aprove Deus nos colocar em determinada posição. Mas entenda que estando nessa posição, de mim será cobrado muito mais. Então, que nós entendamos que a nossa origem é humilde, como a também a do nosso Salvador. Os fariseus, eles ficaram loucos, porque eles achavam que Jesus, que o Messias, ele viria com uma posição imponente para libertar Roma, libertar os judeus do Império Romano. E na verdade o nosso Salvador, ele veio de forma humilde, nascido numa manjedoura, criado num estábulo e numa família extremamente humilde. E daí ele começa a ganhar os corações. E esses corações ganhando mais corações. E daí ganharam as nações. E hoje, como diz o profeta, a gente espera desejosamente esse desejado das nações, que é nosso Senhor, que virá para nos levar para si mesmo, para a gente estar na sua presença, glorificando e exaltando o nome dele por toda a eternidade. Olha, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você não esqueça que Jesus, ele é maior do que a sua origem humilde. Deus te abençoe e que a sua vida ela encha-se de paz e de alegria ao ouvir essa mensagem. Deus te abençoe e até a próxima.